Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida. Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa cidade, estamos na onda roxa e mesmo tendo recebido a autorização para abrir as igrejas, nós, o Conselho da Igreja, entendemos que é tempo de ficarmos em casa, de compreender tudo o que está acontecendo na cidade. O número de mortes aumentando e agora precisamos clamar o nome do Senhor, pedir a Ele para que nos proteja, nos guarde, nos sustente, nos livre desse mal. Nós vamos orar ao Senhor em favor da sua vida, em favor da vida da sua família, e que possamos de fato testemunhar desse Deus que age mesmo diante da tempestade. O Salmo 89, versículo 9, nos diz exatamente isso, que diante da tempestade o Senhor continua sendo Deus, acalmando as ondas, porque Ele é o Criador do mar. Possamos confiar na direção do Senhor, no agir soberano daquele que governa todas as coisas, daquele que demonstra a sua presença, revela a sua presença a cada um de nós. Confiantes no Senhor nesse momento, certos de que Ele está conosco todos os dias, nós vamos orar em favor da igreja, dos vários pedidos que chegam até nós, na certeza de que o Senhor está conosco. Orar em favor da nossa nação, da humanidade no seu âmbito geral, livrar e orar para que o Senhor nos livre desse vírus o quanto antes, porque Ele é Deus gracioso, bendito e eterno. Vamos orar do lugar onde você estiver, feche os seus olhos, curve-se diante do Senhor e busque a sua presença bendita. Ó Deus eterno, Deus bendito, graças nós te damos por mais esse dia, por mais essa celebração que nós temos em teu nome. É fato que nós não estamos diante de um culto, mas é tempo de ouvirmos a tua palavra, tempo de recebermos o conforto do Senhor, a instrução do Senhor, o consolo que vem do Senhor. Ó Deus, nós pedimos encarecidamente em favor da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, da nossa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós cremos que o Senhor é Deus poderoso, Deus que pode com um sopro nos livrar dessa pandemia, e nós pedimos ao Senhor que o faça isso quanto antes, segundo a tua vontade. Clamamos ao Senhor por misericórdia, clamamos ao Senhor em favor dos profissionais de saúde, ó Pai, que têm colocado a sua vida em risco todos os dias para salvar o próximo. Tem misericórdia dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que trabalham no hospital, ó Pai, daqueles que estão de fato acordando de manhã, se expondo diante desse vírus, ó Pai, para sustentar a sua família, para trazer o pão à sua casa. Ó Deus, nos livre desse mal, nos ajude a caminhar encorajados com o Senhor, pois sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Guarde, Senhor, as famílias da igreja, aqueles entes queridos, ó Pai, que precisam da intervenção do Senhor. Console aqueles que choram, traga paz àqueles que estão ansiosos, traga descanso àqueles que estão inquietos, traga resposta àqueles que estão cheios de dúvida, ó Pai, traga fé àqueles que estão vacilantes e demonstre na nossa vida a cada dia mais a tua graça, o teu amor e a tua fidelidade. Nos ensine a olhar para o Senhor, mesmo sem entender
caminhamos certos de que o Senhor conduz e compõe a história soberanamente. O Senhor é Deus bendito, que se compadece de nós, fique ao nosso lado, nos fortaleça, nos renove e nos ajude a buscar ao Senhor em verdade, vida, intimidade, todos os dias de nossa vida. Carecemos do Senhor e queremos viver mais perto de Ti, em um nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo o livro de Gênesis e hoje nós vamos expor o capítulo 6, versículos 1 a 8, que para muitos é o texto mais complicado das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Mais uma vez vamos orar. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, nos edifique por meio dela. Livra-nos, Pai, de toda distração e que no nome do Senhor Jesus nós sejamos edificados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. De fato, esse é um texto complicado, com algumas dificuldades de interpretação. Muitos associam o livro de Apocalipse como o livro mais difícil das Sagradas Escrituras. Outros ainda colocam alguns textos proféticos como os mais difíceis de compreender. Mas Gênesis capítulo 6 traz consigo muitos mistérios. Traz consigo algumas dificuldades na sua interpretação. Mas afinal de contas, por que textos difíceis para compreendermos aquilo que Deus requer do seu povo? Aprove a Deus, na sua soberana vontade, nos dar a capacidade de estudar, de nos colocar cativos à Escritura. E é isso que a gente sempre precisa fazer. Diante de textos delicados, difíceis, precisamos redobrar a atenção e não pulá-los. Precisamos entender o porquê Deus se revelou através desses textos. E é por isso que eu gostaria de iniciar a nossa mensagem expondo aqui as dificuldades de interpretação desse texto. Logo depois, nós vamos para a mensagem central desse texto e, por fim, a aplicação que esse texto tem para cada um de nós. Primeiro, vamos nos ater então às dificuldades de interpretação e eu coloquei aqui principais 3 dificuldades. A primeira delas é a expressão filhos de Deus e filhas dos homens. Podemos nos indagar e pensar quem são esses filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens e que dessa relação surgiram gigantes. Há basicamente 3 interpretações
que nos ilustram e nos permitem entender essa expressão filhos de Deus. A primeira delas é a mais antiga e aceita pelos judeus. Eles afirmam que os filhos de Deus são os anjos caídos, aqueles que caíram juntamente com Satanás, e esses anjos caídos possuíram essas filhas dos homens, essas mulheres, e a partir da relação entre anjos e mulheres surgiram gigantes. Esse texto talvez, ou essa interpretação, talvez possa se valer do texto de 1 Pedro 2,4 e Judas 6 e 7, para tentar sustentar o seu argumento ao falar sobre anjos caídos. Contudo, eu não acho viável essa interpretação. Não acredito que dentro do contexto de Gênesis esteja de fato a conotação, a ideia de que anjos estão possuindo mulheres. Primeiro, porque Deus não castiga os anjos nesse texto. É claro que Deus está castigando os homens nesse texto e não os anjos, que talvez pudessem ser uma primeira interpretação acerca desse texto. Mas ainda uma segunda impossibilidade de ser os anjos. Como essa interpretação é aceita para os judeus e os judeus não usam o Novo Testamento, a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 12, versículo 25, que os anjos não se casam. Ou seja, os anjos são seres celestiais, eles não têm sexo. Essa impossibilidade, então, de se relacionar com mulheres. Mas ainda uma segunda interpretação acerca de quem são os filhos de Deus. Alguns afirmam que os filhos de Deus seriam os homens poderosos do Antigo Oriente, homens ambiciosos, déspotas, que buscam poder a todo custo e que explica a interpretação de que desses homens poderosos, juntamente com essas mulheres, surgiram homens valorosos, homens da antiguidade cheios de renome. Essa interpretação é aceita por muita gente boa. E eu acredito que essa interpretação até tenha mais sentido do que a primeira, mostrando assim que existia um povo que busca o poder, que se coloca à frente dos outros povos e que querem o poder a todo custo. E esses homens poderosos, esses homens valentes, ao se juntar com essas mulheres, formam agora um povo muito poderoso, um povo de grande renome. Mas ainda uma terceira interpretação sobre quem seriam esses filhos de Deus. E muita gente boa também defende que esses filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, e as filhas dos homens, as descendentes de Caim. E aí o que Deus estaria condenando nesse texto seria o casamento misto entre a descendência da mulher, marcada pelos filhos de Sete, e a descendência da serpente, marcado pelas filhas de Caim, e agora associando uma à outra, formando um povo diferente. Os filhos de Deus, então, seriam os setistas, os descendentes de Sete, e as filhas dos homens, as descendentes de Caim. Me parece que essa interpretação está mais próxima do contexto.
Afinal, Gênesis capítulo 4 nos fala dos descendentes de Caim e Gênesis capítulo 5 nos falam dos descendentes de Adão e descendentes de Sete. Ou seja, o que parece que está havendo em Gênesis 6 é uma mistura de povos, é uma mistura de propósitos, é o fato da descendência da mulher estar se relacionando com a descendência da serpente, formando agora um povo que Deus não queria que fosse formado. O povo agora está se misturando, associando o santo com o profano, buscando agora a sua própria vontade em virtude daquela que seria a vontade do Senhor. Mas há ainda uma segunda dificuldade nesse texto. Quando nós lemos a expressão gigantes na terra, no hebraico a expressão nefilins, que significa caídos, que seriam esses homens gigantes, que dariam origem a Golias, esses que seriam homens de grande estatura, de grande força, de grande valentia, ou será que seriam homens poderosos, intelectuais? Fato é que em Gênesis 6 há agora uma profundidade diante de uma descendência transformada e marcada pelo pecado. Por fim, uma terceira dificuldade nesse texto, quando nós lemos a expressão Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso pesou no seu coração. Essa expressão conota e evidencia aparentemente um Deus fraco, um Deus que erra. Onde é possível Deus se arrependido de ter feito algo? Precisamos entender essa expressão como um antropomorfismo. O que é isso, pastor? Deus não se arrepende. Mas quando o ser humano escreve as Sagradas Escrituras, inspirado pelo Senhor, a linguagem usada é uma linguagem humana. E quando nós falamos de antropomorfismo, nós estamos falando de palavras de concepção humana que atribui algo a Deus. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos, as mãos de Deus nos seguram, os pés de Deus correm contra o mal. Nós sabemos que Deus é espírito, Ele não tem um corpo físico, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem asa, Deus não tem coração, Deus logo não sente como o ser humano sente. Então, quando eu digo ou quando eu leio que Deus se arrepende, o que eu estou fazendo aqui é colocar uma palavra humana para tentar atribuir um sentimento divino. E é claro que eu nunca vou conseguir acertar a totalidade, visto que a mente e a capacidade humana é falha para atribuir algo que seja uma característica divina. Portanto, levantamos aqui as principais dificuldades de interpretação nesse texto. Os filhos dos homens, os nefilins, os gigantes da terra, e Deus ter se arrependido. São expressões de difícil interpretação, mas que exigem de nós cuidado para entender cada uma delas e entender que o Senhor também se revela diante de textos difíceis. Mas vamos agora à centralidade dessa mensagem. O que é que Deus está nos ensinando em Gênesis capítulo 6? Por que Deus se faz valer de um texto tão difícil como esse? E nós precisamos entender que agora, depois do pecado original em Gênesis capítulo 3, depois do primeiro homicídio em Gênesis capítulo 4,
depois da devastação do pecado, marcando a descendência de Caim, o ser humano continua indo para o fundo do poço. O ser humano continua buscando a sua vontade, a mistura entre os povos, a rebeldia com o Senhor, o deixar de cumprir a vontade do Senhor para edificar uma grandeza do seu próprio nome, são marcas que atribuem ao ser humano uma distância do Senhor. A mensagem desse texto é o fato de Deus manifestar a sua ira contra a humanidade. Esse texto nos fala de um Deus, do Deus Criador do céu e da terra, que manifesta a sua ira, que manifesta a sua justiça ao mundo. O ser humano intensificou a sua maldade, o caráter caído do ser humano estava agora escancarado na sua natureza. E o Senhor Deus disse: o meu espírito não mais agirá para sempre no homem, porque esse é carnal. Deus enxerga a maldade que assola a criação e afirma que o seu espírito não mais protegeria, não mais animaria o ser humano. E ele então diz que os seus dias agora serão 120 anos. Essa temporalidade pode ser vista de duas maneiras. Será que o ser humano tem os seus dias com um máximo de 120 anos, se bem que Noé viveu mais do que isso? Ou será que 120 anos seria o período que Deus anunciaria e completaria o dilúvio sobre a terra? Fato é que essa mensagem atesta o julgamento divino. Essa mensagem apresenta a corrupção, a perdição e a tendência do ser humano ao mal. E agora Deus derramará a sua ira contra ele. As palavras de Deus em Gênesis 6 estão intimamente ligadas às palavras do apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos, quando ele diz que Deus entregou os homens à imundícia pelos desejos do seu coração. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. A dura verdade desse texto é que desde Gênesis, Deus entregou o homem a si mesmo. Deus entregou o homem à sua natureza corrompida. E por causa disso, a justiça de Deus e a ira de Deus tem sido derramada ao longo da história em doses pequenas. Sentimos a ira e a justiça de Deus nos nossos dias, porque a ira de Deus se manifesta no mundo. As manifestações da justiça de Deus são derramadas sim sobre o ser humano. Em Gênesis capítulo 6, foi o anúncio do dilúvio, o castigo de Deus sobre a humanidade. Contudo, a ira e a justiça de Deus continuam sendo reveladas ainda hoje. Mas louvado seja o nome do Senhor, que não retribui o ser humano somente com ira e justiça, mas onde Deus revela sua ira e justiça, Ele faz superabundar a sua graça. Eu gosto de explicar esse texto como um bordado. Os irmãos já pegaram um bordado na mão, um desenho bonito de frente, uma flor, uma estampa. E quando a gente olha um bordado de frente, a gente vê a beleza que as cores e as linhas foram tecidas para então evidenciar aquela imagem. Contudo, quando a gente vira o bordado,
o que a gente vê é um emaranhado de linhas. O que não faz sentido, aquele tanto de linha emaranhada, aquela mistura, dar origem a uma bela pintura, ou melhor, a uma bela estampa nesse bordado. É exatamente assim que nós enxergamos o mundo. Por vezes entendemos e vemos a ação de Deus como um emaranhado de linhas. E nada parece fazer sentido na nossa cabeça. Mas lá na frente, a gente vai entender que o que Deus está fazendo é bordando uma linda imagem da sua graça e do seu benefício para conosco. Ao ler Gênesis capítulo 6, entendemos que há sim dificuldade de interpretação para compreendermos esse texto. Mas chegamos à centralidade da mensagem, entendendo que nesse texto, Deus revela a sua ira e a sua justiça ao ser humano. A pergunta é o que nós estamos vivendo no século 21 com a pandemia. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, a pandemia é a justiça de Deus sobre o mundo. É aspecto da ira de Deus sobre o mundo. E não por causa de um carnaval de 2020, por causa de uma escola de samba que zombou de Jesus, por causa de um regime de governo brasileiro, por causa de uma política social mundial. Não! Deus não revela a sua ira e a sua justiça pontualmente por causa de algo que nós fazemos hoje. Deus já revela a sua ira e a sua justiça desde Gênesis capítulo 3, quando Ele então entrega o ser humano a si próprio. E o ser humano agora, por causa do seu pecado, por causa do seu distanciamento com o Senhor, por causa das consequências dos seus atos, sofre por cada ação cometida. Deus revela a sua justiça, o seu juízo nesse mundo. E por quê? Não é para brincar com a gente. Deus revela o seu juízo sobre o mundo para mostrar que nós não somos nada. Para mostrar que um vírus é capaz de criar uma pane total no sistema. Para mostrar que o ser humano por si não vale nada. Deus permite que o mal assole os nossos dias para despertar aquilo que realmente importa. Deus permite que o mal pareça sobressair a esperança para confrontar a nossa arrogância, para abalar a nossa autossuficiência, para arruinar o nosso desejo de sermos grandes e poderosos. Não negligencie o juízo de Deus sobre a terra. Não negligencie as pequenas manifestações da ira de Deus sobre a terra. Deus está chamando o povo a um despertamento, e Ele faz isso quando a nossa cabeça parece estar cheia do emaranhado dessas linhas que não fazem sentido. O texto é de difícil interpretação, sim. A mensagem central é que Deus revela ira e justiça. Mas há ainda uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto. Mesmo Deus manifestando a sua ira e a sua justiça ao mundo, Ele, diante do cenário do caos, anuncia a sua graça. O que nós lemos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é que Deus se coloca como Senhor de uma criação perfeita. Mas não apenas isso.
Quando nós lemos a palavra de Deus, desde Gênesis capítulo 3, até os dias de hoje que nós estamos vivendo, nós entendemos que o Senhor não é apenas Senhor de uma criação perfeita, mas o Senhor também é Senhor diante do caos da nossa história, diante das calamidades da vida. O Senhor nos chama para o arrependimento, nos chama para a dependência dEle, nos chama para vivermos o refúgio verdadeiro do Senhor. E mesmo em Gênesis capítulo 6, Deus preparando a humanidade para sofrer as consequências de um dilúvio, para ser destruída pelo Senhor, a palavra nos diz no versículo 8 que Noé achou graça diante do Deus bendito. Juízo de Deus sempre anda junto com graça de Deus. Deus anuncia juízo e Deus revela a sua graça. Nos dias que estamos vivendo, Deus sem dúvida está revelando juízo, mas sem dúvida também continua anunciando graça. Deus anuncia sua graça ao pecador, diante do pânico, diante do caos, diante dos temores, diante da angústia, diante da morte iminente, tudo isso para mostrar que esse Deus bendito não desiste de nós e de que justiça e ira também fazem parte do seu propósito divino. Nós estamos vendo o bordado de Deus pelas costas. O emaranhado de linhas hoje não faz sentido, mas amanhã a gente vai entender que Deus está costurando a cena final e triunfante da sua glória ao anunciar a sua bendita graça. Tudo faz parte do propósito de Deus. Não negligencie aquilo que o Senhor está fazendo. Se nós recebemos o bem de Deus com prazer, por que também não recebermos o mal que procede do controle absoluto do Senhor? Confie no Deus bendito, mesmo diante da pandemia que nós estamos vivendo, porque tudo faz parte do propósito soberano do Senhor, que revela justiça, que anuncia sua ira, mas que faz emergir a sua maravilhosa e bendita graça. O que vimos até aqui? Vimos que esse texto é de difícil interpretação, que precisamos nos posicionar e entender quem são esses filhos de Deus, ao se relacionar com essas filhas dos homens. Entender esses gigantes que surgiram dessa relação e entender que Deus não se arrepende. Depois nós chegamos na centralidade dessa mensagem, entendendo que primeiro, Deus revela juízo e ira sobre a terra, mas em segundo lugar, que Deus anuncia a sua bendita graça sobre a terra. A pergunta final é: o que tudo isso tem a ver com a minha vida? E como é que eu posso aplicar isso nos meus dias? De fato, Deus executa seu juízo sobre a terra. Ele é o Deus da ordem, mas também é o Deus no caos. O Senhor criou tudo perfeito, mantém e sustenta tudo soberanamente segundo os seus desígnios. É Deus que cria o mar, é Deus que acalma o mar, é Deus que coloca a nossa vida no barquinho, no meio daquela tempestade, e que acalma tudo com o poder da sua voz. Se nós estamos vivendo no mar da pandemia, saiba que o Deus que permitiu que ela fosse iniciada é o Deus que vai terminar com tudo isso, com o poder da sua voz. Tudo isso para entender que homens e mulheres acham graça diante de Deus, como Noé achou a graça em Deus e foi salvo. Mas Noé
simplesmente tipificava o protagonista dessa história. O protagonista de Gênesis capítulo 6 não é Noé que recebeu a graça bendita do Senhor. O protagonista de Gênesis 6 é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que suportaria a ira de Deus até a última gota na cruz do Calvário. Aquele que sofreria as últimas consequências do pecado humano na cruz do Calvário. Aquele que suportara as manifestações visíveis e invisíveis da justiça e da ira de Deus na cruz do Calvário. Se Noé salvou a sua família na arca diante do caos de Gênesis 6, Jesus Cristo salva a humanidade, todo aquele que crê na cruz do Calvário, diante de todo o tempo, até que Ele volte. É por isso que Jesus é o servo sofredor, aquele que suporta a ira e a justiça de Deus, para que hoje nós pudéssemos viver as manifestações da justiça de Deus sob a graça bendita de Cristo Jesus. Por isso, povo de Deus, vamos adiante. Nós estamos sim vivendo dias que manifestam o juízo e a ira de Deus, mas ainda não é o fim. Coragem. Ainda não é o fim. Coragem. Ainda não é o fim. Renove sua esperança, renove sua espiritualidade, reconstrua aquilo que está caído, porque mesmo vivendo dias de juízo e ira, podemos ser imergidos e alcançados pela graça do Senhor Jesus, que está conosco todos os dias. Diante do juízo de Deus, podemos celebrar a graça daquele que vive e reina. Que o Senhor encontre servos fiéis, animados e jubilosos, cheios de esperança e do cuidado de Deus, perseverantes e avivados, porque no cenário do caos, Deus prepara o avivamento do seu povo. Entenda o que Deus está fazendo, e mesmo que as linhas estejam embaraçadas e misturadas, creia que o Senhor está costurando o cenário final de esperança, de vida, de paz, de um governo eterno sob o poder das suas mãos. Adiante, povo de Deus, o Senhor está conosco e nós achamos graça na cruz bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ó Deus eterno e bendito, ao lermos as sagradas Escrituras do Senhor, compreendemos a nossa incapacidade diante de tantos mistérios, diante de tantas interpretações, mas nós pedimos ao Senhor que nos dê graça, que nos ajude a compreender aquilo que vale a pena ser compreendido. O Senhor está revelando justiça no nosso mundo, nós estamos sofrendo as consequências disso, não por causa de um ato pontual nosso, mas porque desde Gênesis 3 sofremos as consequências do pecado e da morte. O Senhor nos entregou a nós mesmos, mas nós declaramos a nossa dependência total do Senhor. Mesmo vivendo esses dias sombrios, mesmo olhando o emaranhado de linhas na nossa cabeça, queremos crer que o Senhor está costurando a cena final, quando o Senhor voltará em resplendor e muita glória na pessoa de Cristo Jesus e salvará o seu povo de todos os seus pecados e estabelecerá o seu reino pelos séculos dos séculos. Maranata, ora vem Senhor Jesus,
queremos viver encorajados, dependentes do Senhor e entender que só no Senhor nós temos esperança para o amanhã, mediante a Tua terna graça e a Sua suficiente misericórdia. Fica conosco, livra-nos do mal e nos ajude a buscar a confiança e esperança que procede do Senhor, quer na morte, quer na vida. Confiamos que no Senhor temos resposta e temos a vida eterna pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa e bendita graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam convosco permaneça hoje, nos dias de juízo divino, até que o Senhor volte em resplendor e muita glória, nos levando para o seu governo eterno, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus esteja contigo, coragem, povo de Deus, adiante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa.